Aqui estamos para mais um bloco de português de língua não materna, nível intermédio. Hoje vamos falar sobre a imprensa escrita. Sim, vamos falar de jornais e de revistas. Vamos falar de notícias. Vamos falar da imprensa escrita. Esse é o nosso tema de hoje. Então, aqui está. Já leste as notícias? Se não leste, tens que as ler, que é para te manteres atualizado, não é? Então, vamos ver o que nos reserva o bloco de hoje. O nosso plano, vamos apresentar a revista Visão Júnior. Vamos ouvir um áudio onde nos falam sobre o que é uma notícia e como se escreve. Vamos ver a estrutura da notícia, analisar duas notícias e vamos ver a frase passiva. No final deste bloco vais ser capaz de apresentar a imprensa escrita, identificar as secções de um jornal ou de uma revista, conhecer a estrutura da notícia e resumir o essencial de uma notícia. As aprendizagens essenciais que temos para hoje, temos a compreensão oral, a leitura, a escrita, a gramática e a interação cultural. E, portanto, os atos comunicativos destacados, apresentar a imprensa escrita, identificar as secções de jornal ou de uma revista e conhecer bem a estrutura da notícia. Ora bem, temos aqui uma banca com vários jornais e revistas, não é? Conheces jornais ou revistas portugueses? Portanto, estás habituado a ler notícias nos jornais e nas revistas? Costumas ler? Onde é que costumas ler? Em casa, na biblioteca? Onde é que tens acesso à imprensa escrita que costumas ler? Portanto, nas bibliotecas municipais e até nas bibliotecas das escolas, por vezes encontras, podes encontrar jornais e revistas que podes ler, não é? Não sei se já estás habituado a ler jornais portugueses e revistas portuguesas, mas há vários jornais e revistas e há algumas que são mesmo apropriados para a tua idade, onde te podes manter informado com aquilo que se vai passando no mundo e na atualidade. Ora bem, temos aqui, então, esta revista, a Visão Júnior, que já falámos aqui antes. Portanto, esta revista, que características é que tem? Repara bem naquela capa portanto, se olhares bem, vais verificar que os temas que estão ali abordados são temas que interessam, digamos assim, ao pessoal mais jovem, não é? Portanto, esta revista é uma revista portuguesa de grande informação que é destinada a crianças e jovens entre os 6 e os 14 anos. Ela é publicada mensalmente, ou seja, todos os meses, e está à venda na primeira quinta-feira de cada mês. Tem uma grande variedade de artigos escritos de forma clara, rigorosa e apelativa. Portanto, esta revista foi feita mesmo a pensar em jovens como tu. E, portanto, é uma revista que tem um público específico, não é? Ora bem, então, de acordo com aquilo que nós vimos ali, não é? Vamos selecionar aquilo que corresponde à opção correta, não é? Da informação que nós vimos aqui. Portanto, esta informação, não é? Que é uma revista de informação destinada a crianças e jovens entre os 6 e os 14, que é publicada mensalmente, que está à venda na primeira quinta-feira de cada mês, que tem uma grande variedade de artigos escritos de forma clara, rigorosa e apelativa. Portanto, atenção a esta informação. E agora vamos a selecionar aqui a opção correta. Portanto, em relação à revista, não é? A Visão Júnior. É uma revista de informação ou é uma revista de passatempos? Destina-se a maiores ou a menores de idade? Sai uma vez ou 2 vezes por mês? É publicada no início ou no final da semana? Portanto, estas são, portanto, as opções que nós temos aqui e que vamos ter que selecionar para cada uma das alíneas. Então, na primeira alínea temos, é uma revista de informação ou passatempos? O que é que te parece? O que é que nós vimos ali? Que era uma revista de informação, não é? Portanto, que te mantém informado. Depois temos, destina-se a maiores de idade ou a menores de idade.
o que é que são maiores de idade? Os maiores de idade são as pessoas que têm mais de 18 anos. E os menores de idade são os que têm menos de 18 anos. E nós vimos ali no texto qual era a idade a que se destinava esta revista, não é? Dos jovens. Então, qual é? Menores de idade, exatamente. Portanto, destina-se a menores de idade. Sai uma vez ou 2 vezes por mês. Recordas-te da informação que tínhamos? Pois é. E como é que era? É só uma vez por mês, não é? Portanto, nós ouvimos falar ali na primeira quinta-feira de cada mês. E depois temos, é publicada no início ou no final da semana. Portanto, se é à quinta-feira, será o início da semana ou o final da semana? É final da semana, não é? Quinta-feira já está muito próxima do fim de semana. Portanto, então, aqui temos as opções corretas. Agora, temos aqui esta imagem, não é? Que temos ali 3 jovens e temos ali balões que nos falam dos temas que podem ser tratados na revista. Portanto, cada uma destas revistas, cada número da Visão Júnior, traz informação sobre vários temas, não é? E temos ali, então, alguns dos temas tratados. Temos ali escola, receitas, minorias, animais, redes sociais, clima, moda, política, jogos, saúde, desporto, passeios. Portanto, por aqui podemos ver que há uma variedade muito grande de informação que podemos encontrar nesta revista específica, que é apropriada para a tua idade e que é recomendada até nas escolas, não é? Portanto, então, vamos ver aqui. Agora, de acordo, não é? Porque vimos aqui várias rúbricas, não é? Vários temas que são tratados nesta revista. Agora, aqui temos este desafio onde vais ter que encontrar, portanto, o tema que se relaciona com o tipo de informação que temos ali na coluna B. Temos a coluna A, onde temos, nesta primeira parte, passatempos, notícias, miúdos a votos, miúdos inspiradores, tecnologia e desporto. E depois, na outra coluna ao lado, temos então as informações. E vamos ver qual é a informação que se adequa a cada uma das respostas, podemos assim dizer, da coluna A, não é? Portanto, o que é que corresponde a cada tema. E depois vamos colocar o número à frente da frase para completar. Então temos aqui, na primeira, temos: lê a reportagem sobre os carros voadores que estão quase a chegar até ti. Depois temos: lê a revista a Anita Cherborco, a rapariga de 14 anos que quer descobrir a cura para a Covid-19. Depois temos: lê o testemunho de Maria Milheiro e Rafaela Peixoto, 2 pilotos que provam que as motas não são só coisas de rapazes. Depois temos ainda: descobre uma campanha eleitoral para a eleição dos livros mais fixes dos alunos portugueses. E depois temos: participa neste jogo por e-mail e ganha um baralho especial Uno ou Met Puzzle. E temos ainda, no final: fica a par do que se passa atualmente no mundo. Ora, portanto, cada uma destas chamadas de atenção que aqui estão, não é? Tem a ver com um tema específico, não é? Temos, então, passatempos, notícias, miúdos a votos, miúdos inspiradores, tecnologia e desporto. Para estas que temos aqui, porque temos depois mais, mas para estas que temos aqui, então vamos ver. Esta que diz: lê a reportagem sobre carros voadores que estão quase a chegar até ti, está relacionado com o quê? Com passatempos, notícias, miúdos a votos, miúdos inspiradores, tecnologia ou desporto. O que é que achas? O que é que te parece? Tem a ver com o quê? Com tecnologia, não é? Portanto, se há uma reportagem sobre carros voadores que estão a ser construídos, portanto, isto tem a ver com tecnologia. Agora temos: lê a entrevista de Anita Cherborco, a rapariga de 14 anos que quer descobrir a cura para a Covid-19. O
que é que te parece? Uma entrevista com uma jovem que quer descobrir a cura para a Covid-19. Será o quê? Passatempos, notícias, miúdos a votos, miúdos inspiradores. Tecnologia não pode ser, porque já temos ali. E temos desporto. Qual é? É exatamente a 4, miúdos inspiradores, não é? Porque uma jovem de 14 anos que quer descobrir a cura para uma doença é uma jovem inspiradora, não é? Portanto, cheia de motivação para fazer a diferença e ajudar-nos a todos, não é? Depois temos aqui, lê o testemunho de Maria Milheiro e Rafaela Peixoto, 2 pilotos que provam que as motas não são só coisas de rapazes. Então, portanto, se elas são pilotos, isto tem a ver com o quê? Com passatempos, notícias, miúdos a votos, desporto, como é que é? É exatamente com desporto, portanto, elas são pilotos de motas, não é? E, portanto, aqui tem a ver com o desporto. E agora, descobre uma campanha eleitoral para as eleições dos livros mais fixes dos alunos portugueses. Nós temos ali as palavras campanha eleitoral que já nos dão ali uma pista para a resposta, não é? Portanto, aqui temos a resposta 3, não é? Porque diz ali miúdos a votos, se há uma campanha, se há eleições, se vamos votar no livro, nos livros mais fixes, então temos ali a 3. Depois temos ali, participa neste jogo por e-mail e ganha um baralho especial Uno ou um Math Puzzle. Então, aqui é o quê? Portanto, está a desafiar para participar num jogo, não é? Então, é um passatempo, não é? Exatamente. Agora, falta-nos só as notícias, não é? Para ficar a par do que se passa atualmente no mundo, naturalmente temos as notícias. Muito bem. Agora temos aqui ainda mais 6 temas. Temos teste, livros, jogos, o enigma do Cabo Lince, vamos rir e vencedores dos passatempos. E então temos aqui, vê se és um dos vencedores dos passatempos da última edição. Esta é muito fácil, não é, de identificar. Acompanha este detetive a resolver o mistério do dia do nevão. Depois temos, fica tentado com as 6 novidades que não vais querer deixar de ler. E depois, ri-te com estas anedotas e adivinhas. E a seguir, diverte-te em 5 páginas repletas de jogos. E a seguir, imagina uma situação aterradora e responde ao teste sobre uma possível invasão zombie, aliás. Então, vamos lá. Teste. Temos aqui, então, várias. Vamos à primeira. Será o teste, serão livros, jogos, o enigma do Cabo Lince, vamos rir ou vencedores dos passatempos. Vê se és um dos vencedores do passatempo. Ora, esta já nos dá logo a resposta, não é? É a 12, portanto tem a ver com vencedores dos passatempos. E agora, acompanha este detetive a resolver o mistério do dia do nevão. Portanto, o mistério tem a ver com enigmas, não é? Portanto, coisas que se têm que descobrir. Então, será o 10, o enigma do Cabo Lince. Fica tentado com as 6 novidades que não vais querer deixar de ler. Portanto, para ler, só podem ser livros, não é? Exatamente. Agora, ali ri-te com estas anedotas, vamos rir, não é? Já temos ali. Agora temos diverte-te em 5 páginas repletas de jogos. Naturalmente, jogos, não é? O 9. E depois imagina uma situação aterradora e responde ao teste. Portanto, se é responder ao teste, naturalmente que tem a ver com o teste. E, portanto, aqui temos todas as frases devidamente ordenadas, todos os temas, com as frases correspondentes, de acordo com aquilo que vimos no exercício anterior. E, portanto, é só para terem a noção que temos aqui, então, as frases todas que já lemos e, portanto, não vamos agora voltar a ler. Vamos ouvir, então, agora um áudio sobre a revista, onde vão falar as responsáveis da Visão Júnior e que nos vão falar sobre a notícia, não é? Portanto, sobre o que escrevem na revista e, portanto, ficar a saber como é que se escreve também uma notícia. Vamos ouvir.
que é que são as notícias? As notícias são relatos de coisas que aconteceram, de acontecimentos verdadeiros que aconteceram geralmente há pouco tempo, que são novidades, por isso é que são notícias, são coisas novas. E para além de serem novidades, são também acontecimentos extraordinários, fora de comum. Por exemplo, vocês se calhar em casa às vezes ouvem os vossos pais ou os vossos avós comentar que só ouvem notícias más, que os jornalistas só falam de desgraças. Isso tem um motivo, não é bem verdade, mas há um motivo. Por exemplo, nós não vamos dar a notícia de que os comboios da linha que vão do Porto para Lisboa estão todos a chegar à estação a horas. Mas se um comboio se descarrilar durante a viagem, isso já é uma notícia. Ou se um avião cair, não é? Um outro aspecto muito importante das notícias é a proximidade, aquilo que nós chamamos a proximidade. Ou seja, aquilo que acontece, os acontecimentos que se passam perto de nós, são muito mais importantes do que aqueles que se passam muito longe. Um acidente de automóvel numa autoestrada na Alemanha, se calhar não é notícia em Portugal, mas se o acidente for na autoestrada de Lisboa a Porto, já é notícia. Então, recapitulando, os jornalistas seguem o que é uma notícia? É o que é novo, é o que é fora do comum, e um critério para os jornalistas escolherem as notícias também é a proximidade. Uhum. Os jornalistas são assim uma espécie de detetives, ou gostavam de ser assim uma espécie de detetives que tentam descobrir a verdade. Não quer dizer que consigam, muitas vezes não conseguem, mas tentam, o seu objetivo é tentar chegar o mais próximo possível a um relato daquilo que aconteceu. E então, como é que nós fazemos isso numa notícia? Nós usamos uma técnica, são responder a 5 perguntas. O quê, quem, quando, onde e como. Quando é possível, ainda respondemos a uma 6ª pergunta, que é o porquê. Muito bem. Então, agora já sabes, não é? Como é que se fazem as notícias e como é que é selecionada a informação que pode ser notícia ou não e quais são os critérios para se fazer uma notícia. Então vamos responder aqui às perguntas. Portanto, aqui no áudio nós ouvimos a resposta para o que é uma notícia e como se escreve, não é? Basicamente foi disto que falaram no áudio. Agora vamos então responder aqui ao nosso questionário. Portanto, vamos selecionar a resposta certa de acordo com a informação que recebemos, certo? Então temos aqui o tipo de artigo de que falam no áudio é a entrevista, a reportagem ou a notícia. Esta é muito fácil, não é? Exatamente, é notícia, não é? Portanto, falou-se ali do que é que podia ser notícia. E, portanto, esta é a resposta certa. A resposta certa é a notícia. Agora, os títulos que, segundo o áudio, são considerados notícias em Portugal são, porque falou-se ali de vários exemplos, não é? Temos ali a pontualidade dos comboios do percurso Porto-Lisboa, o descarrilamento de um comboio, um acidente de automóvel na Alemanha, um acidente na autoestrada Lisboa-Porto. O que é que pode ser considerado, portanto, notícia em Portugal? Porque falou-se da proximidade, não é? E também se falou de coisas que são fora do comum ou que não acontecem sempre. E então a pontualidade dos comboios, portanto, deveria ser sempre, não é? Não é nada de especial, porque os comboios deviam chegar sempre a horas. Mas se for o descarrilamento dos comboios, já é uma situação bem diferente. E, portanto, o acidente na Alemanha, vimos que, sendo na Alemanha, fica muito longe, e temos a questão da proximidade. Portanto, então, quais são aqui as respostas certas? Então, aqui teríamos o descarrilamento do comboio, que é uma situação fora de comum, e o acidente na autoestrada Lisboa-Porto, não é? Porque um acidente na Alemanha fica tão longe que não acabava por não ser notícia aqui em Portugal. Agora, a profissão de jornalista é comparada a que profissão? Não é? Temos, portanto, temos ali detetive porque quer descobrir a verdade, polícia
porque tem de prender os culpados, ou cientista para provar que ler notícias faz bem à saúde. O que é que te parece? Qual foi a profissão que nós ouvimos ali? Portanto, nós ouvimos falar que queriam sempre descobrir a verdade. E é isso que faz o quê? O detetive. Então, a profissão aqui é esta. A profissão de jornalista é comparada à profissão de detetive, porque quer descobrir a verdade. Agora, vamos completar, então, esta parte transcrita do áudio, com as palavras que temos ali: novas, extraordinários, aconteceram, proximidade, verdadeiros e novidade. Então temos aqui, as notícias são relatos de coisas que aconteceram, de acontecimentos coisas, portanto, coisas que já passaram há muito tempo, como é que é? Portanto, e os factos são reais, não são reais? Acontecimentos verdadeiros que acontecem geralmente há pouco tempo, que são novidade. Portanto, se aconteceram há pouco tempo, são ainda novidade. Por isso é que são notícias. São coisas, portanto, se é novidade é porque é novo. E para além de serem novidades, são também acontecimentos extraordinários. E por outro aspecto muito importante das notícias é a proximidade. Então vamos reler. As notícias são relatos de coisas que aconteceram, de acontecimentos verdadeiros que aconteceram geralmente há pouco tempo, que são novidade. Por isso é que são notícias, são coisas novas. E para além de serem novidades, são também acontecimentos extraordinários, fora do comum. Um outro aspecto muito importante das notícias é a proximidade. E agora temos aqui ainda que completar com as palavras relato, jornalista, perto e descobrir. Os acontecimentos que se passam de nós são muito mais importantes do que aqueles que se passam muito longe. Então, aqui, o que é que vamos colocar? Portanto, os acontecimentos que se passam perto de nós são muito mais importantes do que aqueles que se passam muito longe. São, assim, uma espécie de detetives. Ou gostavam de ser, não é? Então, os jornalistas são, assim, uma espécie de detetives, ou gostavam de ser, assim, uma espécie de detetives que tentam fazer o quê? Descobrir a verdade. Não quer dizer que consigam, muitas vezes não conseguem, mas tentam. O seu objetivo é tentar chegar o mais próximo possível a um relato daquilo que aconteceu. Portanto, temos aqui então a transcrição completa daquilo que nós ouvimos no áudio onde se falava da notícia. Agora temos aqui uma outra notícia. Portanto, temos aqui o bailarino, portanto, sobre um bailarino, não é? Que ganha um prémio na Suíça. Bailarino António Casalinho vence primeiro prémio na Suíça. O bailarino recebeu no sábado, dia 6 de fevereiro, o prémio de interpretação contemporânea do Prix de Lausanne, na Suíça, uma competição de dança internacional que reúne alguns dos melhores jovens bailarinos do mundo. Além do primeiro prémio, António Casalinho recebeu também uma bolsa de estudo que lhe dará a possibilidade de dançar numa companhia de bailado estrangeira. Com apenas 17 anos e já quase 10 a dançar, o português arrecadou mais um importante prémio de dança na competição estrangeira. Desta vez foi na Suíça, onde todos os anos acontece o Prix de Lausanne, um concurso em que participam bailarinos dos 15 aos 18 anos, oriundos de muitos países. Este ano concorreram 82 jovens, mas só 20 chegaram à final. A medalha foi entregue pelo presidente do júri, que ficou impressionado com a atuação do português. O bailarino trouxe para Portugal mais uma medalha que juntará às muitas que já ganhou nos Estados Unidos, à China. Ora bem, portanto, temos aqui o mesmo texto, mas aqui tem a fotografia do bailarino, não é verdade? E agora nós vamos preencher aqui este quadro com a informação que se falava no áudio, não é? Daquelas perguntas: quem, o quê, onde e quando, não é? E estas perguntas aparecem normalmente no primeiro parágrafo da notícia, que é o que se chama o lead, não é? Que corresponde ao primeiro parágrafo da notícia. Então, de acordo com o texto que ouvimos,
Quem? Quem é a pessoa que está aqui em foco na notícia? O bailarino António Casalinho. E o que é que aconteceu? Recebeu um prémio de interpretação contemporânea no Prix de Lausanne. E onde é que foi? Lausanne, na Suíça. E quando é que foi? Foi muito recente, foi agora, 6 de fevereiro de 2021, portanto, bastante recente a notícia. Agora, aqui as perguntas como e porquê, que são as tais que são respondidas depois. Então, como? Ficou em primeiro lugar no concurso de dança em que participaram bailarinos de vários países, de muitos países. Porquê? Porque o júri ficou impressionado com a atuação do português. Portanto, temos aqui então as respostas para aquilo que precisávamos para construir a notícia. Então, agora vamos rapidamente à gramática. Nós temos aqui duas frases. A visão júnior é lida pelos jovens. E temos aqui, a medalha foi entregue pelo presidente do júri. Estas duas frases encontram-se na forma passiva. Ou seja, aqui usa-se estas frases, nesta forma, para contar o que faz o sujeito, dando mais importância à ação. Portanto, a visão júnior foi lida, a medalha foi entregue. E então temos aqui como se faz, não é? Temos ali o verbo ser mais o particípio passado do verbo principal, não é? E fica, então, é lida e foi entregue. E então, nós temos aqui as frases ativas que poderiam dar as passivas, a visão júnior é lida pelos jovens, na passiva e a medalha foi entregue pelo presidente do júri. Nas frases ativas teríamos os jovens leem a visão júnior, que correspondia à primeira, e o presidente do júri entregou a medalha. E o que é que acontece aqui? Temos então a inversão do sujeito, não é? Portanto, o sujeito passa a complemento agente da passiva e há uma inversão dos termos. Ora, como já não temos tempo para fazer o exercício, ficamos por aqui e até ao próximo bloco. Depois retomamos este conteúdo. Adeus, até lá.